Vejamos essa fala de Elias Moraes, que parte do princípio de que nem o Allan Kardec sabia muito bem o que era o espiritismo, portanto, ninguém possui autoridade para dizer o que é e o que não é espiritismo. Vejamos o que ele diz. De fazer react porque fica parecendo que a gente está querendo criticar as pessoas e não é essa a intenção. Até porque eu comentei lá no post do Gustavo.espiritismo, quando ele discute a questão do que é o espiritismo, que muita coisa que está aí que nem Denorex, né? Parece, mas não é espiritismo. Primeiro, quem é que tem poder, autoridade para dizer o que é e o que não é espiritismo? Quem é que tem o poder, quem é que tem a autoridade para dizer o que é e o que não é espiritismo? Em relação a essa pergunta, vejamos qual é a proposta aqui. É esvaziar o sentido relativo ao espiritismo de maneira que as diversas opiniões elas tenham valor em relação ao que pode se estabelecer como sendo doutrina espírita. Como o que se busca é legitimar as diversas opiniões em matéria de espiritismo, a fim de que essas opiniões sejam enxergadas como válidas, vejamos, não é à toa que esse vídeo ele foi apoiado pelo professor Luiz Fernando Amaral. O que é muito curioso, pois o professor Luiz Fernando Amaral e Elias Moraes, ambos têm opiniões próprias acerca do espiritismo, ambos divulgam conteúdo que partem de opiniões pessoais e ambos querem que essas opiniões pessoais sejam identificadas como espiritismo. Segundo Allan Kardec, vejamos, a autoridade da doutrina dos espíritos depende daquilo que ele chamou de controle universal do ensino dos espíritos. Isso significa que a autoridade da doutrina dos espíritos vem da possibilidade de diversos estudos espíritas chegarem ao mesmo resultado. Isso quer dizer que não basta os espíritos ensinarem algo, é preciso estudar com eles aquilo que eles ensinam, de maneira que, a partir desse estudo, a partir do questionamento, esse ensino ele possa ser aprofundado e, por que não, burilado a partir desse trabalho intelectual dedicado no sentido de aperfeiçoar aquele ensino. Ora, o resultado desse estudo somente por si só, ele não tem condições de adquirir status de doutrina espírita. Fora isso, se faz necessário uma espécie de trabalho de coordenação a fim de compilar os diversos resultados obtidos a partir dessas iniciativas de estudo. Em outras oportunidades, eu já me referi ao ensino dos espíritos como sendo uma espécie de matéria-prima. Matéria-prima essa que é aprimorada a partir dos diversos estudos implementados. Essa diversidade de estudos se constitui a base, mas atenção, é preciso ainda levar em consideração um caráter estrutural que leva em consideração essa base, esse produto, e a partir disso elabora, desenvolve, constitui a doutrina dos espíritos a partir de um trabalho de organização. É a essa dinâmica coletiva da construção do conhecimento que Allan Kardec vai atribuir à autoridade da doutrina dos espíritos. De maneira que, nesse contexto, a autoridade pessoal de quem quer que seja não é suficiente para estabelecer o que é o espiritismo. Uma vez que enxergamos onde repousa a autoridade do espiritismo, nós precisamos situar as diversas opiniões em relação a essa autoridade. Ora, o que nós mais observamos são
opiniões que não estão fundamentadas em estudos espíritas. A imensa maioria das opiniões acerca dos diversos assuntos, vejamos, são opiniões que não levam em consideração o duplo caráter da doutrina dos espíritos. Beleza? Então vejamos o que continua a dizer Elias. Vejamos o que ele vai dizer, porque agora ele vai aqui construir uma linha de raciocínio para demonstrar que nem o Allan Kardec sabia muito bem o que era o espiritismo. Desnecessário dizer que essa linha de raciocínio ela é falaciosa, ela é falsa, muito falsa. Atenção. Ah, não, tem na obra de Kardec. Não, não é assim, porque a obra de Kardec está sendo lida, interpretada, compreendida por nós que estamos assumindo nossas posições. Ah, não é assim. Não é assim, Elias. E é como? Se não é assim, você deveria explicar como é que deve ser. Ora, quando alguém diz que não está na obra de Kardec, isso significa o seguinte: aquela informação ela não foi submetida a controle, ela não foi desenvolvida a partir dessa dinâmica de estudo com os espíritos. Isso significa que aquela informação ela não passou por um trabalho de coordenação, de aprimoramento a partir da diversidade de estudos implementados acerca daquele tema. Então, quando o Gustavo ou qualquer outro afirma que isso não é espiritismo, o entendimento por trás dessa afirmação deve ser o seguinte: não há estudos espíritas acerca desse tema. E ao dizer que não há estudos espíritas, eu não estou me limitando apenas aos estudos de Allan Kardec, porque aqueles estudos não têm um caráter absoluto. E a ausência de um caráter absoluto implica na possibilidade da superação a partir do desenvolvimento, seja em relação a temas que Allan Kardec estudou, seja especialmente em relação a temas que Kardec não abordou, mas de uma forma ou de outra é válida a identificação, não somente é válida, é necessária a identificação do que é e do que não é espiritismo. É necessário demonstrar que aquelas opiniões não possuem, atenção, um estudo espírita que lhes fundamente. No âmbito da construção desse conhecimento, a necessidade de fundamentação, ela não pode ser ignorada. Nesse sentido, os estudos espíritas, baseando-se no duplo caráter do espiritismo, são fundamentais. Vamos ao exemplo de sempre, porque ele é bastante didático. Ora, segundo os estudos espíritas, no caso, os estudos espíritas implementados por Allan Kardec, afinal de contas, são os estudos espíritas que nós temos à disposição, segundo aqueles estudos, se revelou para nós a ideia de que não há animais no mundo dos espíritos. Segundo aqueles estudos, não há animais vagando no mundo espiritual. Ponto. Mas por ponto, eu não estou aqui atribuindo um caráter absoluto a essa informação. Beleza? Não há nenhum caráter absoluto, muito menos excludente. Eventualmente, novos estudos espíritas podem aprofundar esse tema e demonstrar a questão de uma outra forma. Mas até lá, nós iremos ficar com essa informação, porque não há estudos espíritas em relação a isso. O que há bastante são opiniões acerca do que as pessoas acham ou preferem que seja. Mas vejamos, nós estamos aqui demonstrando exatamente que a doutrina dos espíritos não é baseada na opinião pessoal de quem quer que seja. Mas, Rafael, o espírito André Luiz disse
Não interessa o que o espírito André Luiz disse, se isso o que ele disse não foi submetido a estudo. Essa afirmação, por si só, ela jamais vai adquirir o status de espiritismo. De maneira que, quem quer que saia por aí repetindo que há animais no mundo espiritual, há colônias de animais, etc., nós podemos dizer com toda a segurança que essas afirmações, elas não fazem parte do espiritismo. Não só porque não estão na obra de Kardec, mais do que isso, elas não fazem parte do espiritismo porque não há estudos espíritas que fundamentem ou que desenvolvam essa ideia de uma forma que nós possamos compreender essa possibilidade, a possibilidade de animais no mundo espiritual. Não há estudos nesse sentido. Por não haver estudos nesse sentido, nós estamos muito tranquilos na posição de quem identificará a ausência de fundamentação. Não há fundamentação para essa afirmação. A afirmação de que há animais vagando no mundo espiritual, ela não está fundamentada nos estudos espíritas, portanto, é válido dizer que o espiritismo não contempla essa ideia. Beleza, esse é só um exemplo, mas há uma infinidade de temas, de afirmações, de colocações que são feitas, atribuídas ao espiritismo, mas que igualmente carecem de fundamentação, carecem, portanto, de estudos espíritas. Voltemos para a fala do Elias. Eu vou voltar um pouquinho para a gente retomar o raciocínio. Interpretar não tem na obra de Kardec. Não é assim, porque a obra de Kardec está sendo lida, interpretada, compreendida por nós que estamos assumindo nossas posições. Nem Kardec. Vamos lá. Pegando o que eu acabei de dizer em relação à existência de animais no mundo espiritual. Claro, é só um exemplo, mas isso vale para muitos outros temas. Não é uma questão que depende da nossa interpretação. Não é. Segundo aqueles estudos, fica claro que não há animais no mundo espiritual. Não tem nada a ver com a interpretação de quem lê. Beleza? Mas o Elias vai por esse caminho porque, como nós estamos falando desde a abertura, a ideia é esvaziar o espiritismo de forma que as opiniões pessoais, claro, as opiniões do Elias, as opiniões do professor Luiz Fernando Amaral, não é à toa que ele concordou com essa fala do Elias, essas opiniões querem adquirir status de espiritismo. Essas opiniões querem ser identificadas como sendo válidas em matéria de espiritismo, mesmo não sendo fundamentadas nos estudos espíritas. Beleza? Olha só. Interpretada, compreendida por nós que estamos assumindo nossas posições. Nem Kardec tinha isso com precisão. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, ele achava que era uma revelação do mundo espiritual, uma coisa divina, da ordem de Deus. Essa afirmação ela é falsa. Essa afirmação é falsa primeiro porque, vejamos, ao longo de todo o trabalho desenvolvido por Allan Kardec em todas as suas obras, em todos os seus textos, fica clara a noção de que o espiritismo atende a uma determinação da providência divina, mas nunca em relação a essa determinação da providência divina vamos enxergar o Allan Kardec assumir um papel passivo em relação ao que dizem os espíritos. Mesmo na primeira edição de O Livro dos Espíritos, fica clara a postura incentivada por ele, a fim de que se extraia o conhecimento possível dessas manifestações. Essa produção do conhecimento possível se dá a partir de um trabalho aplicado, aliás, trabalho que Allan Kardec convida os adversários do espiritismo. Ele vai chamar a atenção para a necessidade de se dedicar àquele campo de estudo
Observando as suas dificuldades, evidentemente, o Allan Kardec já oferece o caminho das pedras. Não é à toa que já naquela primeira edição vamos encontrar o Allan Kardec abordar o problema das contradições. Ora, se fosse uma revelação divina que nos colocasse numa condição passiva em relação ao que essa revelação nos traz, não haveríamos de nos preocupar com as contradições desse ensino. Mas o Allan Kardec chama a atenção para isso. O Kardec já dá instruções, a partir dos seus estudos com os espíritos, relativas à evocação, à natureza das comunicações, tudo no sentido de se compreender aquelas manifestações. E mais do que isso, qual a postura que se deve adotar em relação a elas? Vejamos como é falsa essa afirmação do Elias. Ele vai construir uma linha de raciocínio na qual o Allan Kardec ele foi mudando de ideia em relação ao que era o Espiritismo. Vejamos. Olha só o que vai dizer o Elias. Atenção. No que é o Espiritismo, que era uma revelação do mundo espiritual. Isso com precisão. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, ele achava que era uma revelação do mundo espiritual, uma coisa divina, da ordem de Deus. No que é o Espiritismo, ele vai dizer que é uma ciência, porque tem o trabalho de pesquisa que ele está fazendo, então ele vai afirmar que é uma ciência. Depois ele vai ficar discutindo a questão da revelação divina humana, e lá em A Gênese ele vai dizer, olha, tem um conteúdo espiritual, mas o seu é resultado do trabalho do homem. Então assim, nem Kardec tem uma definição única de o que é o Espiritismo. Quando os colegas do Letra Espírita dizem aqui que o nosso compromisso é com a divulgação fiel da doutrina espírita, sem distorções ideológicas ou pessoais, eu quero lembrar que assim, olha, cada um de nós acha que nós é que estamos com a expressão melhor da doutrina espírita, sabe? Eu puxo para o meu lado, o outro puxa para o lado dele, cada um puxa para o seu lado e no final, quem é que está com a razão? Então não existe isso, todos nós estamos... O interessante é observar que a tentativa aqui qual é? Fazer com que as diversas opiniões sejam reconhecidas como legítimas em matéria de espiritismo, muito embora careçam de fundamentação. E ainda no domínio das diversas opiniões, observem o seguinte: a opinião que menos interessa, a opinião que menos importa é a opinião do Allan Kardec. Percebam isso. Beleza? Voltemos para a fala. Expressão melhor da doutrina espírita, sabe? Eu puxo para o meu lado, o outro puxa para o lado dele, cada um puxa para o seu lado e no final, quem é que está com a razão? Então não existe isso, todos nós estamos apresentando o nosso entendimento a respeito do que a gente tem estudado de doutrina espírita. E cada um de nós reflete nessas posições nossas ideologias, nossas visões de mundo, nossa formação. Nenhum de nós tem a palavra final. Aliás, eu quero até discutir isso com base num comentário que foi postado lá no Letra Espírita. O Igor, acho que é Igor Lima, ele vai dizer assim, olha, a imparcialidade é uma ilusão. Todo ser humano, sem exceção, vê o mundo de acordo com suas experiências, vivências e conceitos estabelecidos ao longo das vidas. Ele vai dizer aqui, olha, a definição de família mudou, as definições de gênero mudaram, e ele dá um conselho, adaptem-se, o espiritismo é fluido e deve mudar constantemente. A ideia de que o espiritismo deve mudar, vejamos, está presente na obra do Allan Kardec. A questão que fica é a seguinte, vejamos, a construção do conhecimento espírita não será jamais à base de opiniões. Vejamos como o comentário aponta alguns temas, alguns conceitos que mudaram com o tempo. Beleza, show de bola. Agora, o que nos falta é a implementação de estudos espíritas acerca desses temas, justamente porque eles mudaram. Agora, isto é uma coisa, outra coisa é a opinião de quem quer que seja acerca desse ou daquele tema. Se essas opiniões não possuem estudos que lhe fundamentem, novamente, por estudo eu estou me referindo ao estudo com os espíritos. Nós precisamos ter sempre em mente que a doutrina dos espíritos
é a doutrina dos espíritos, porque tem por base esse ensino, e uma vez que esses espíritos falam coisas acerca de determinados temas, nós aplicamos um trabalho específico em relação ao que eles dizem, e daí nós teremos um material que servirá de base para que, uma vez coordenados, uma vez bem estruturados, eles possam dar desenvolvimento ao espiritismo. Beleza? É disso que se trata. Então os temas aí estão, esses e muitos outros, mas eles só serão desenvolvidos à luz do espiritismo se nós efetivamente implementarmos estudos nesse sentido. Beleza? Sempre em si, o espiritismo mudou, as definições de gênero mudaram, e ele dá um conselho: adaptem-se, o espiritismo é fluido e deve mudar constantemente, sempre levando em consideração a luz da razão e do bom senso, que é o que propunha Allan Kardec. O importante é que nós pautemos nossas relações com base no respeito e, sobretudo, na fraternidade, que todos nós possamos nos valorizar mutuamente, em vez de nos criticarmos, nesse campo extraordinariamente diversificado e plural, que é o campo de conhecimento e de aprendizado. Vejamos, essa ideia de que é preciso respeito, quando, na prática, a obra de Allan Kardec é constantemente desrespeitada. Mas a ideia do respeito é que ela é invocada a fim de que os diversos pontos de vista sejam valorizados. E a valorização, nesse contexto, é no sentido de que essas diversas opiniões sejam consideradas legítimas. O apelo que parte desse esvaziamento relativo ao que é o espiritismo, ele se faz necessário a fim de que as diversas opiniões acerca do espiritismo sejam consideradas legítimas, muito embora elas careçam de fundamentação. Muito embora elas careçam de fundamentação na dinâmica de estudo com os espíritos. Uma vez que se busca legitimidade para o que efetivamente não é legítimo em matéria de espiritismo, o professor Luiz Fernando Amaral se valeu dessa fala do Elias para reforçá-la, porque, óbvio, esse entendimento equivocado é conveniente para o professor Luiz Fernando Amaral, já que o que ele mais faz é emitir opiniões ou divulgar opiniões sem base alguma, sem fundamentação alguma no espiritismo, como nós estamos explicando. Vejamos o que disse o professor Luiz Fernando Amaral em relação a essa fala do Elias. Abre aspas para o professor. Então nós vimos que nem Allan Kardec, que ele chama de codificador, nem os espíritos benevolentes que atuaram na codificação, nem eles se atreveram a determinar o que é e o que não é espiritismo. E aí o professor completa. Sabe por que eles não se atreveram? Porque a obra de Kardec é um mapa, não é um destino fixo. E a interpretação desse mapa é uma jornada individual. Vejamos essa analogia utilizada pelo professor, como ela é curiosa. A curiosidade aqui, pela forma como a analogia foi construída, nos leva a acreditar que o professor não sabe para que serve um mapa. Quando o professor elabora essa analogia a título de reflexão, vejamos aqui na tentativa de ilustrar aquilo que foi colocado por Elias, vejamos, ele indica que a obra do Kardec é um mapa. Vejamos, um mapa possui informações objetivas. Um mapa, ele possui ali coordenadas, instruções que, se não forem lidas corretamente, se não forem interpretadas conforme a realidade do mapa propriamente, realidade objetiva que o mapa possui, os indivíduos irão se prejudicar, porque irão se perder. Afinal de contas, o mapa, na sua objetividade,
não permite que você o interprete conforme o seu bel prazer. Se você fizer isso, você vai enfiar os pés pelas mãos. O mapa em si possui uma verdade que não pode ser questionada. Vejamos como o professor se utilizou aqui de uma analogia que nos dá a impressão de que ele não entendeu o que ele está falando. O mapa possui uma verdade própria, que não pode ser questionada, deve ser seguida à risca, se se quer atingir aquele objetivo com segurança, se não queremos nos perder, se nós não queremos nos desviar. Esse é que é o ponto. Portanto, quando o professor indica que a obra do Kardec é um mapa, ele está atribuindo à obra do Kardec um valor objetivo que é incompatível com essa leitura pós-moderna do Elias e agora reforçada pelo professor. Leitura pós-moderna essa que é bastante conveniente para eles, cada qual a partir do seu ponto de vista, cada qual a partir das ideias que divulga. Eles querem, por conta própria, que essas suas opiniões, que esse material que eles divulgam, sejam reconhecidos como desenvolvimento do espiritismo, muito embora careçam de estudos que fundamentem esse material. Então nós divulgamos as nossas opiniões, nós divulgamos a opinião de terceiros, e porque nos interessa essa divulgação, convém que ela seja reconhecida como legítima em matéria de espiritismo. Nesse sentido, como nós vimos, é necessário esvaziar o conceito, a fim de que, a partir desse esvaziamento, as opiniões elas sejam também reconhecidas como, digamos, competentes em matéria de espiritismo, sejam reconhecidas como legítimas em relação à doutrina dos espíritos. De tal forma que, ao considerar a obra do Kardec um mapa, pouco importa as informações objetivas que lá estão. Eu irei fazer uma leitura à la carte. Então, o mapa lá está, com as suas informações objetivas, com a sua verdade objetiva. Não importa, eu irei fazer uma leitura de acordo com os meus interesses, de acordo com as minhas preferências, de acordo com o meu gosto particular, muito embora aquela realidade específica apontada pelo mapa, ela não interessa. O que interessa é o que eu penso em relação a ela. E aí eu faço aqui referência aos textos evangélicos, uma vez que a proposta é cada um ler o mapa do jeito que bem entender. Ora, a referência que eu tenho a partir dos conteúdos evangélicos não é outra senão aquela do cego que conduz o outro cego e ambos caem no barranco. O primeiro cego quem seria? Seria aquele que não enxerga a realidade objetiva do mapa que tem diante de si. E por ter uma deficiência, ele não lê corretamente as informações, ele não apreende a verdade objetiva do mapa. Portanto, em razão dessa sua deficiência, que no caso relativo à obra de Allan Kardec é uma deficiência que não é visual, vejamos, o indivíduo ele tem uma percepção própria relativa àquela verdade e a partir da sua percepção ele se coloca na condição de guiar os outros. E como o texto evangélico nos indica, ambos acabam se prejudicando porque todos caem no barranco. Vejamos a ideia que podemos apreender dessa proposta do professor Luiz Fernando Amaral ao fazer aqui referência à obra de Kardec como um mapa. Beleza? Era isso que nós tínhamos para falar em relação a tudo isso. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!